Olá, você, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas sou o Celso Batista Inácio, da Universidade da Luz, e nós temos gravado uma série de vídeos, todas elas relacionadas com o autoconhecimento, e hoje, em especial, nós vamos falar, pela quarta vez, pelo quarto vídeo, sobre o tema da liberdade. As pessoas não conhecem muito bem o que é liberdade e querem praticar uma liberdade ou querem obter uma liberdade sem conhecer muito bem o que seja isso. Então, vamos lá, vamos ver o que é isso. O título que eu escolhi é Está se sentindo sem liberdade? Uma das coisas que as pessoas mais querem na vida é ter liberdade. No entanto, o fato de elas quererem liberdade é revelador e revela que elas acreditam que não têm liberdade. Bem, a realidade de cada pessoa é aquilo que cada pessoa acredita. A realidade é o que nós acreditamos que seja. Tudo é como eu acredito que seja, como você acredita que seja. Para cada um é assim. Então, para saber se você tem liberdade ou não, é uma coisa bem simples. Se você dá liberdade para os outros serem o que eles quiserem ser, se você dá liberdade aos outros para fazerem o que eles quiserem fazer, e se você faz isso, você tem liberdade. Você possui liberdade. E, obviamente, que ao ter esse tipo de atitude, inscreve em você o magnetismo, os pontos magnéticos, que vão determinar que as pessoas se comportem assim com você. Então, se você consegue fazer isso, é porque você tem liberdade dentro de si. Se ainda não a sente, se não a percebe, é preciso avaliar a situação e fazendo uma autoanálise você vai encontrar as respostas. Mas a gente pode trabalhar esse assunto de alguma maneira para que você possa compreender melhor como é o processo da liberdade. Para fazer um autodiagnóstico quanto a ser livre ou não ser livre, é bem simples. É preciso que você se observe e veja se tem alguma pessoa do seu relacionamento, se tem alguma pessoa com quem você convive, com quem você trabalha, com quem você anda, se essa pessoa se comporta exatamente assim com você. Se ela quer te conduzir, se ela quer te forçar a barra para você ser como ela é, se ela quer te mostrar o caminho. Quase sempre as pessoas agem conosco espelhando aquilo que nós somos. Então, as pessoas com quem convivemos são exatamente aquelas que espelham claramente aquilo que nós somos, e isso acontece para que nós possamos saber o que somos. Se nós não gostamos do modo de ser de uma pessoa, isso revela apenas e tão somente o que nós não gostamos em nós mesmos. É interessante, mas não é obrigatório, é conveniente, mas não é uma exigência da vida, que você entenda que a vida tem um outro para te mostrar como e o que você é. Se você é exigente, a pessoa será exigente com você. Se você é um controlador, a pessoa será controladora com você. Se uma pessoa que gosta de conduzir a vida dos outros, se você interfere demais na vida das outras pessoas, assim você terá ao seu lado as pessoas que são exatamente assim. E não se trata de uma só por conta da lei de atração, mas é um reflexo da vida. É o espelho de você. Você teria que, de alguma forma, ver isso acontecer. Mas quando você chega diante de um espelho comum, um espelho material, de matéria, você não vê isso. Você vê sua beleza, vê sua estética, vê seu corpo, vê suas feições, mas o seu comportamento só o outro pode te mostrar. É interessante a gente pensar isso. E quando alguém quer te tolher, quer servir de empecilho para as suas ações, quer bloquear as suas iniciativas, é
preciso que você entenda que ele está espelhando você. Se alguém quer impedir que você faça alguma coisa, ou se mostra contra uma atitude sua, é porque você é assim. E você precisa ver o quanto isso é desagradável e ruim para pensar no seu modo de ser e mudar de atitude. Para repensar o seu modo de ser. Então, é de dentro para fora que a vida acontece. E as pessoas nos mostram aquilo que somos. Quando nós temos uma pessoa assim em nossa vida, temos, na verdade, um professor particular, atencioso e interessado, promovendo um suporte, uma ajuda, um apoio para a nossa própria mudança. Se você vir uma pessoa assim, se tiver uma pessoa assim na sua vida, entenda, enquanto você lutar contra essa pessoa, enquanto você permanecer querendo distância dessa pessoa, é porque você ainda não é livre em seu espírito. Perceba então os sintomas da sua necessidade de mudança, quando você se revolta, quando você briga, quando você discute, quando você critica e censura uma ação dessa pessoa que convive com você ou com quem você está temporariamente em atividade. Em você, a liberdade quer se soltar. Ela quer sair, quer se manifestar dentro da sua experiência, dentro da sua realidade. Mas pelo seu modo de ser, por hábito, você tem preferência por ser como é. Não importa o motivo, você quer permanecer assim. E assim então você permanece aprisionando as outras pessoas, retendo as outras pessoas, e você esperneia, se debate, se revolta, discute, briga e quer romper com essa situação, brigando com a pessoa que está do seu lado, que está convivendo com você. É um espelho seu e você quer bater no espelho. É como se você quisesse bater no nada e obter algum resultado com isso. Quando você quiser que alguém saia da sua vida porque ele não te dá liberdade, você precisa fazer uma reavaliação das suas ações, das suas atitudes, do seu modo de ser. Não das atitudes, das ações e no modo de ser da pessoa. É você que é assim e não percebe. É você quem aprisiona os outros e não vê. Então não acredite que alguém esteja querendo te limitar, te aprisionar, cortar a sua liberdade. Essa pessoa, na verdade, está em sua vida para que você se liberte, sim. Mas não desse modo como você pensa. Que você se liberte, sim, por dar liberdade aos outros. Por exercitar a liberdade, dando-a àqueles que convivem com você. Bem, se você luta para ter liberdade, é porque, de fato, tem a visão de que está sendo tolhida. Você pensa que ninguém tem o direito de te tirar a liberdade, mas você mesma não vê que tira a liberdade dos outros. Então, o que você vê nessa pessoa é o que está em si mesma. E você que pensa não ter liberdade, que tenta a qualquer custo se libertar de quem te prende, acreditando que sair do casamento, sair da relação com essa pessoa, vai resolver a questão? Não, não vai. Isso, infelizmente, não te liberta. Ao contrário, te aprisiona ainda mais, porque você está buscando por liberdade que tem que ativar aquilo que já está dentro de você, que tem que ativar a que está dentro de você. E você só faz isso quando dá liberdade aos outros. Não se intrometendo na vida dos outros, permitindo que os outros sejam como são, sem o seu palpite, sem a sua condução, sem a sua interferência. Não pense que para defender a sua liberdade, você precise ou deva encerrar um casamento, sair do emprego, sair de casa, abandonar a escola e coisas semelhantes. Não, isso não resolve. Isso não é defender sua liberdade. Tudo o de que você precisa, na verdade, é dar liberdade. E fazer com que essa fonte se torne ativa e comece a jorrar, e depois que ela jorrar pela primeira vez, então ela vai jorrar para sempre.
Só é livre quem tem liberdade interna, íntima, na alma, no sentimento, no coração. E quem tem essa liberdade prova isso diante da vida, dando da sua liberdade para os outros. Não acredite que liberdade seja poder fazer o que quiser, quando quiser, como que quiser e sempre que quiser. Isso não é liberdade verdadeira. Quando você deseja isso, quando você luta por isso, você está confessando que você se aprisiona. Liberdade é um sentimento que mantém você livre de julgamentos, livre de críticas, livre de condenações, livre de vincular-se a pessoas que supostamente são salvadores da pátria, salvadores de almas. Liberdade é uma atitude de quem dá liberdade, de quem permite que os outros sejam como quiserem ser. E ser livre é, sobretudo, não ferir a liberdade do outro, não exacerbar quanto aos direitos dos outros, é ter respeito pelo outro, é fazer tudo quanto não corrompa as ideias naturais, é fazer tudo quanto mantenha a sua neutralidade em relação às ações, atitudes e modos de ser do outro. Então, nessa condição, qualquer ação é realmente um ato de liberdade. A liberdade humana, a gente pode ver pelo que acontece no mundo, né, ainda é uma liberdade vigiada. Porque o homem é limitado por seu corpo físico, e por causa desse corpo físico ele não pode fazer muitas coisas. No entanto, mesmo não podendo fazer tudo como ser humano, por ter um corpo limitado, ele pode construir a sua liberdade. E quando ele começa a dar liberdade para os outros, quem dá liberdade para os outros sente que tem liberdade e não se sente como um prisioneiro. Temos, então, uma liberdade restritiva, e as restrições somos nós mesmos que nos impusemos, porque nós ainda não nos conhecemos. Nós ainda não sabemos que nós temos poderes e nem sabemos o que fazemos a nós mesmos em cada ato, em cada atitude, em cada palavra pronunciada e em cada pensamento. Por isso, nosso vocabulário é limitado. Nossas expressões não são capazes de revelar tudo o que nós queremos dizer. E às vezes dizemos, pensando que estamos dizendo claramente e não nos fazemos entender, não nos fazemos compreender. Então eu quero falar a você de um sentimento de liberdade com reservas, porque esse é o nível de liberdade no qual, como seres humanos, nós vivemos. Entenda, se você é uma pessoa casada, apesar de ser livre, você não deve ter relações sexuais com outra pessoa porque está faltando com o compromisso que tem para com seu marido. Somos livres, sim, mas nossas ações ainda são formadoras de magnetismo e cada movimento nosso ativa a lei de atração. Nos coloca sujeitos ao acontecimento daquilo que nós fizemos. Cada palavra que falamos vai se tornar parte da nossa realidade. E nós estamos construindo nossas experiências e construindo a nossa liberdade, mesmo a partir de um simples pensamento. Um simples pensamento é o ponto de partida para a formação de uma realidade. Quando nós assumimos um compromisso, não estamos assumindo um compromisso com uma pessoa, com outra pessoa. Estamos assumindo um compromisso com a vida. E nós somos a vida, portanto, estamos assumindo um compromisso conosco mesmos. E é por isso que nós devemos honrá-lo. É sendo honestos conosco mesmos. O princípio da fidelidade estabelece limites para a nossa liberdade, ainda que qualquer um possa romper com esses limites, mas não vai conseguir romper com a lei de atração, não vai conseguir evitar que se forme um acontecimento de retorno. Então a pessoa se sujeita a vivenciar a realidade que criou. Então, como a título de exemplo, você possui uma carta de habilitação, uma carteira de motorista. Então você é habilitado e dirige automóvel. A carteira que te dá permissão para dirigir automóvel não te dá permissão para dirigir qualquer automóvel. E não te dá permissão para ir aonde você quiser. E isso é ser livre, tudo bem. Mas mesmo sendo livre, mesmo sendo habilitado, você tem limitações, como você não pode dirigir um caminhão, você não pode dirigir um ônibus,
E nem mesmo pode ir de carro a todos os lugares, porque tem lugares que não permitem entrada de carro, acesso de carro e veículos. Então, como você vê, você é livre, mas tem limites para exercer sua liberdade. E deve considerar isso como sendo a liberdade à qual nós todos temos direito nesse momento da nossa experiência humana. Mas existe ainda outro aspecto da liberdade para quem tem o sentimento de que não tem liberdade, e para quem os outros é que são os obstáculos à sua liberdade. Se você está buscando a liberdade, se buscando a liberdade entre aspas, e está fazendo isso, querendo romper com quem parece impedir você, lutando contra quem você acredita que está te impedindo de ser livre, você, na verdade, está lutando contra a sua libertação. Está consolidando a sua escravização, o seu aprisionamento, a sua limitação. Você tem, de fato, a liberdade dentro de si. Mas, como sempre, e em relação a todas as virtudes é assim também, toda capacidade é assim, todo poder é assim, eles só se tornam vivos e só se tornam existentes de fato na vida de alguém, só se tornam um dom quando você sentir que os tem, quando você começar a praticar. E só vai sentir isso quando você der liberdade para os outros com quem você convive. Quando você parar de querer controlar tudo e todos, quando você parar de ditar detalhes de comportamento para os outros. Veja se você está olhando o que os outros fazem e se, mesmo em pensamento, se os está criticando, se os está censurando, se os está reprovando. Mesmo que seja apenas pensamento, isso é ação, isso é atitude, é você revelando o que você é você dando o que você tem para a vida. Mas se você faz isso, é porque você está presa nos detalhes. Está presa nos seus sistemas e está presa em modos de ser que são aprisionadores, não são libertadores. Quem pode ter a liberdade? Essa é uma pergunta interessante. Somente aquele que a dá para os que convivem com ela tem direito a tê-la. A vida não nos dá aquilo que temos, nos dá aquilo que somos, nos dá aquilo que damos. É isso que ela nos dá. Então só tem liberdade quem a dá para os outros, porque essa é a forma de ser livre de verdade. Dar para receber. Parece uma repetição, parece religião, mas essa é a verdade. E um dos primeiros a descobrir isso, né, dentro da nossa época de referência, foi Santo Agostinho. Ele descobriu isso se sentindo livre, doou tudo que possuía, até a roupa do corpo, porque descobriu que para ter algo de verdade é preciso ter dentro de si e sentir que se tem. Porém, quem quer a liberdade revela justamente que não a tem, e que por isso também não a pode dar a ninguém. E não a dando também não tem o direito de receber. E para mudar tudo isso é simples mudança de atitude. Comece dando liberdade. É dando que se recebe. Diz as palavras do Santo Agostinho, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Então, morrer não significa perder a vida, mas deixar de dar vida a essas atitudes inconvenientes, porque isso é a nossa libertação para a eternidade. Ter liberdade não é forçar a barra para se ir lá onde se quer ir, para se ter o que se quiser ter, nem para se fazer o que se quiser fazer ou falar, ou seja lá o que for. Não é isso. Definitivamente não é isso. Ter liberdade é uma atitude de quem concede liberdade, porque a vida é sim uma via de mão dupla, somente dando é que se recebe. E o sentimento de não ser livre revela a beira de uma pessoa que quer que tudo seja do seu jeito, que quer conduzir tudo, que quer conduzir a vida dos outros, quer comandar cada ação da outra pessoa. Ela tem um olhar de lince e fica observando o que o outro está fazendo para dizer para ela como é que ela deve fazer. E tudo tem que ser do jeito dela sempre. Bem, e ainda fica querendo ouvir o que o outro diz,
para dizer para ele como ele deveria dizer. E fica querendo ver o que o outro faz para dizer para ele como é que ele deve se comportar. Então ela deve ditar o modo dela, que é o jeito que ela se comporta, o mesmo modo que ela tem, o mesmo modelo que ela segue, ela quer que o outro seja. Pessoas controladoras pensam e às vezes dizem: a regência é minha, eu mando, eu comando, tudo tem que ser do meu jeito. Não façam perguntas, façam o que eu mando. Entre parênteses, façam o que eu comando, porque eles estão comandando sua vida. E se essas pessoas pudessem, elas apagavam as memórias das outras pessoas, tiravam tudo o que elas são e se colocava dentro delas. Se transferia para dentro delas para ser uma réplica do que elas são. E existem pessoas que até fazem isso. Praticam lavagem cerebral e praticam o reimprinting da programação neurolinguística, que é reprogramar a mente das pessoas para serem do jeito que elas querem que ela seja. É mais um escravo, mais um escravizador e mais um escravo. Por isso elas têm sempre, então, o sentimento de não serem livres e elas estão sempre atraindo para o seu convívio pessoas que espelhem bem o que ela é. Se antes não gostava de casa porque o pai era controlador, agora não gosta do marido porque ele é controlador, mas ela não é capaz de perceber que para onde for, com quem estiver, todos se revelarão cada vez mais controladores. Alguns chegarão a estabelecer um domínio psicológico, porque a vida impõe a cada um corretor de atitudes de acordo com a necessidade do espírito. Desse modo, não há lugar no mundo em que não vá, à procura de liberdade, que não vão encontrar aprisionamento. Todo lugar que forem, vão encontrar pessoas assim. Isso só irá acontecer quando ela se libertar das atitudes controladoras. A sua liberdade, claro, só vai acontecer quando ela se libertar das atitudes controladoras que estão dentro dela mesma. Todos só podem refletir para ela o que ela é. E se ela quer ser livre dessas pessoas controladoras, terá que deixar de ser controladora. E não há outra forma de conseguir se libertar desse modelo. E tudo o que fizer para conseguir a liberdade, pensando que vai conseguir a liberdade, vai a aprisionar cada vez mais ainda nesse modelo de controladores. E os que vierem serão controladores mais rudes, mais grotescos, mais toscos, mais brutos, serão impositivos, farão pressão psicológica, gerarão medo, até que a pessoa veja por si mesma que a liberdade não está em ir ao encontro disso ou daquilo, mas em praticar a liberdade, dando-a aos que estão em volta. E os enganadores virão a ela e a encantarão com a promessa de liberdade, e ela se encantará com a promessa de liberdade, mas estará se aprisionando mais fortemente, estará se vinculando a mais um controlador e estará entregando o controle rigoroso de sua vida para que ela possa servi-lo. E como os níveis de energia se acumulam e crescem em poder, os últimos controladores que chegarem serão mais agressivos, mais violentos e serão aprisionadores implacáveis. Imporão a humilhação no controle. Aparentemente, eles poderão ter voz aveludada, gerar brilho nos olhos, encantamento, são sedutores, mas são sedutores para cativar, para construir cativos, para construir cativeiros, para aprisionar os que se sentem aprisionados e que estão em busca, entre aspas, busca de liberdade. Se não usar a liberdade que está dentro de você para dar aos outros, você nem ninguém nunca poderá ter liberdade, nunca terá, não por essa forma. O ardil do aprisionador é te prometer a liberdade, é te dizer que você é livre, que você deve seguir por sua conta e risco, que é por você e que juntos, você e ele, entre aspas, vão construir essa liberdade. Eles se traem pela linguagem, pela incoerência, mas mesmo assim vão conseguir enganar você. E há quantos queiram ter essa liberdade e coisas tão idiotas quanto isso. Dirão que você é invertido, dão foco à inversão e, combatendo a personalidade, a reforçam e, com ela, a dominam cada vez mais. Eles, por suas palavras contidas de idiotia, estão revelando o que verdadeiramente são: controladores, aprisionadores e recrutadores de escravos.
Por isso, fingem ser o que não são, prometem o que não cumprirão, porque é você quem tem que se libertar sozinha, sozinho, sem esses orientadores, aprisionadores que se intitulam libertadores. E eles se revelam claramente dizendo que a ninguém deve combater aquilo do que querem se livrar. Mas o que eles fazem? Eles condenam o combate à discriminação e combatem a personalidade. Eles mostram um estado de incoerência que todas as pessoas não conseguem enxergar. O Cristo nos preveniu contra esses falsos profetas, falsos salvadores, mas eles se desfazem do Cristo, ridicularizam o Cristo e até mesmo ridicularizam Deus, ignorantes que são, porque Deus está neles mesmos, como está em todas as pessoas. Ofendem a Deus, ignorando que estão ofendendo a si próprios. E tudo o que falam de Deus revela a sua brutal ignorância, porque Deus é o que eles são. Tudo que falam de Deus, falam de si mesmos. Não sem razão que Jesus disse, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Santa ignorância. Mas, se você estiver cego pela obsessão, logicamente você não vai ver isso. E mesmo que te mostrarem, você vai ignorar isso, porque você está destinado a ser escrava desses aprisionadores. Você mesma se entregará para ser escrava, pagará pela sua escravidão, porque você sente que não é livre. E, ao condenarem a personalidade, dão alimento para a sua personalidade, porque é por esse meio que irão aprisionar você. Por isso eles dirigem e aumentam o foco sobre ela, dizendo combatê-la. Tudo o que fazem para te aprisionar é aumentar a força da sua personalidade, dizendo combatê-la e ensinando-a a combatê-la. Mas o que eles estão fazendo de verdade? Estão aumentando o sentimento da personalidade em você e te aprisionando mais ainda. Sua verdadeira liberdade não depende nem de mim, nem de ninguém, depende unicamente de você se decidir por dar liberdade. É só isso, mais nada. E se você der liberdade, dará porque a tem. Porque ninguém pode dar o que não tem em si mesmo. Então, até o nosso próximo vídeo.